Atenção pessoal que está estudando para o Banco do Brasil, aqui eu vou passar algumas informações referentes ao edital e que vocês precisam estudar. O Banco Central editou na segunda-feira 3 normativos, refere a 13 de março, ok? Tratando os procedimentos a serem observados pelos bancos de prevenção de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Conforme a assessoria da instituição, a essência da situação não muda, pois tais procedimentos já eram adotados na prática. Recomendado pelo Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro, o GAF, o ajuste é essencialmente da redação para dar mais clareza e detalhamento às normas, acrescentou a assessoria. A circular 3.583, na qual foi um dos primeiros a ter a normativa divulgando a respeito das instituições financeiras que não devem iniciar qualquer relação de negócio com clientes ou dar prosseguimento à relação já existente, se não for possível identificá-las plenamente. A norma também esclarece que as políticas, tá? Lembrando que existem várias circulares do Bacen que frisam essa questão da lavagem de dinheiro, certo? Como a 9.603 de 98 também, a 3.461 de 2009 que nós vamos falar e a 2.826 de 98 que agora foi atualizada para 3.542 de 2012, na qual nós vamos comentar também. Mas vamos finalizar essa questão da circular 3.583 de 2012, na qual também frisa a questão da norma que esclarece que as políticas e procedimentos internos de controle implementados pela instituição financeira no Brasil devem ser estendidas às suas agências e subsidiárias situadas no exterior, devendo o Banco Central ser informado sobre a eventual existência da legislação estrangeira que limite tal aplicação. A circular 3.584 de 2012 dispõe que as instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio no Brasil devem se identificar a que a sua contraparte no exterior tenha presença física no país onde está constituído e licenciada, ou seja, objeto de efetiva supervisão. A carta circular 3.542, na qual vai cair no nosso edital do Banco do Brasil, qual é aquela diferença, né? Porque as duas foram feitas este ano, né? A 3.544 e a 3.542 vai cair no nosso edital. Ela frisa o que? Ela dispõe, certo? Ela dispõe que as instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio no Brasil devem se certificar de que a sua contraparte no exterior tenha presença física no país onde está constituída e licenciada, ou seja, objeto de efetiva supervisão, certo? As 3.584/12. O que a carta circular 3.542 vai dizer a respeito? Ela amplia o detalhamento dos exemplos de operações e situações que podem configurar indícios de ocorrências do crime de lavagem de dinheiro. Em vez de 43, agora são 106 códigos distribuídos em 14 categorias, incluindo o financiamento do terrorismo. A norma enriquece o elenco das operações em situações que podem ser consideradas suspeitas ou atípicas, melhorando a qualidade da comunicação das instituições financeiras ao COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, diz o BC, em nota. Com a adoção das medidas, a estrutura normativa do BC fica plenamente alinhada às recomendações internacionais, na qual aqui o BC é Banco Central, ok? Então nós vamos dar uma frisada agora aqui, primeiramente na nossa circular 3.461, ok? É de 2009, na qual nós vamos estar aqui esclarecendo essa questão sobre as atualizações, e outras questões dessa circular aqui. Vamos ler então na íntegra agora, certo? A circular 3.461. Consolida as regras sobre procedimentos a serem adotados na prevenção de combate às atividades relacionadas com os crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3 de março de 98. A diretoria colegiada do Banco Central do Brasil, em sessão realizada em 23 de julho de 2009, com base no disposto no artigo 10, inciso 9 e 11, inciso 7 da Lei 4.595, de 31 de dezembro de 64, 10 e 11 da Lei de 9.613, de 3 de março de 98, e tendo em vista disposto na Convenção Internacional de Supressão de Financiamento do Terrorismo, adota a Assembleia Geral das Nações
Unidas, em 9 de dezembro de 99, promulgada por meio do decreto 5.646 de dezembro de 2005. Então aqui nós temos todo o trânsito na qual teve para chegar a essa circular. Decidiu, artigo 1. As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central devem implementar políticas e procedimentos internos e controle destinados a prevenir sua utilização nas práticas de crimes que trata a lei número 9.613, de 3 de março de 98. As políticas que tratam o caput devem especificar no documento interno as responsabilidades dos integrantes de cada nível hierárquico das instituições, contemplar a coleta de registros de informações tempestivas sobre clientes que permitam a identificação de riscos ocorrentes de práticas mencionadas no crimes, definir os critérios e procedimentos para a seleção de treinamento e acompanhamento das situações econômicas e financeiras de empregados da instituição, incluir análise prévia de novos produtos e serviços sob as óticas de prevenção dos mencionados crimes, ser aprovado pelo Conselho de Administração na sua ausência pela diretoria da instituição, receber ampla divulgação interna. A questão do artigo 2, manutenção de informações cadastrais atualizados. Artigo 2º, as instituições mencionadas no artigo 1 devem coletar e manter atualizadas as informações cadastrais de seus clientes permanentes, incluindo no mínimo as mesmas informações cadastrais solicitadas do depositante previstas no artigo 1 da Resolução 2025, de 24 de novembro de 93, com a redação dada pela Resolução 2744, 37 de 92 de 2000. Os valores de renda mensal e patrimônio, no caso de pessoas naturais, de faturamento médio mensal de 12 meses anteriores, no caso de pessoas jurídicas. Declaração afirmada sobre o propósito da natureza de relação de negócios com a instituição. As informações relativas do cliente pessoa natural devem abranger as pessoas naturais autorizadas a apresentá-la. As informações cadastrais relativas do cliente pessoa jurídica devem abranger as pessoas naturais autorizadas a apresentá-la, bem como a cadeia de participação societária até alcançar a pessoa natural caracterizada como beneficiário final, certo? Outras questões aqui também. Nós devemos ressaltar a questão dos incisos, né? Eu queria falar aqui do artigo 2 do inciso 1, 2 e 3. Os valores da renda mensal, já falei do patrimônio, faturamento médio mensal dos 12 meses anteriores, no caso de pessoa jurídica, tem que estar declarado certinho, na declaração final sobre proposta, natureza de declaração de negócio e constituição. Aí temos o parágrafo 1, né? As informações relativas ao cliente, pessoa, cultura, devem abranger as pessoas naturais autorizadas para representá-lo. Parágrafo 2, as informações cadastrais relativas do cliente, pessoa jurídica, devem abranger as pessoas naturais autorizadas para representá-lo, bem como a cadeia de participação societária até alcançar a pessoa natural, acreditada como beneficiário final, certo? Parágrafo 3. Executam-se do disposto no parágrafo 5 as pessoas jurídicas constituídas sob a forma de companhia aberta de entidade de fins lucrativos para as quais as informações cadastrais devem abranger as pessoas naturais autorizadas a apresentá-las, bem como seus controladores administradores e diretores, se houver. Aí nós temos o parágrafo 4. As informações cadastrais relativas aos clientes de fundos de investimentos devem incluir as respectivas denominações de número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ, bem como as informações que tratam o inciso 1 relativos às pessoas responsáveis pela administração. Certo? Aí nós temos o parágrafo 5 também. As instituições mencionadas no artigo 1 devem realizar testes de verificação com a periodicidade máxima de 1 ano que assegurem a adequação dos dados cadastrais dos seus clientes. Vamos para o artigo 3º agora, tá, pessoal? As instituições mencionadas no artigo 1 devem obter as seguintes informações cadastrais dos seus clientes eventuais: do proprietário e do destinatário de recursos envolvidos na operação de serviço financeiro. Quando pessoa natural, nome completo, dados de documentos de identificação, tipo, número, data de emissão de órgão expedidor, número de inscrição do cadastro de pessoas físicas, CPF. Quando pessoa jurídica, a razão social e número de inscrição do CNPJ. Parágrafo único. Admite-se o desenvolvimento do procedimento interno destinado à identificação de operações de serviços financeiros eventuais que não apresentam risco de utilização de lavagem de dinheiro ou de financiamento ao terrorismo, para os quais é dispensada a exigência de obtenção de informações cadastrais de clientes, ressalvado cumprimento dos dispositivos do artigo 12 dessa circular. Pessoas politicamente expostas. Aí nós vamos estar falando sobre o artigo 4º, tá, pessoal? O artigo 4º, ele é bem comprido, então vamos deixar para a próxima gravação, no caso. Ok? O artigo 4º e o artigo 5º nós vamos ver no nosso próximo capítulo, tá? Um abraço e vamos dar sequência à nossa questão aí da circular número 3.461, 2009, na qual nós abordamos agora e estaremos a abordar depois também. Ok? Debatendo essa questão do combate a crime de lavagem de dinheiro, que é muito importante nós estarmos aprendendo.
Um abraço e até a próxima. Bem, pessoal, vamos agora começar no artigo 4º, continuando lá no nosso circular 3.461, tá, de 2009. Pessoas politicamente expostas, artigo 4. As instituições que tratam o artigo 1 devem coletar os seus clientes permanentes informações que permitam caracterizá-los ou não como pessoas politicamente expostas e identificar a origem dos fundos envolvidos nas transações dos clientes assim caracterizados. Parágrafo 1. Consideram-se pessoas politicamente expostas os agentes públicos que desempenham ou têm um desempenho ou desempenhado nos últimos 5 anos no Brasil ou em países, territórios, dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes familiares ou outras pessoas do seu relacionamento próximo. Aí nós temos também o parágrafo 2º. No caso de clientes brasileiros, devem ser abrangidos os detentores de mandatos eletivos do Poder Executivo e Legislativo da União, os ocupantes de cargo do Poder Executivo da União, de ministros de estados ou equiparados, de natureza especial ou equivalente, presidente e vice-presidente, diretor ou equivalente das autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economias mistas, do grupo de direção, assessoramentos superiores do DAS, nível 6 ou equivalentes. Então, os membros do CNJ, do STF e dos tribunais superiores. Então, pessoal, isso aí tudo nós temos que incluir como considerados politicamente expostos, tá? E também tem mais, não fica só por aí não. Além desses CNJ, Conselho Nacional de Justiça, esse povo aí que acompanha o Supremo Tribunal Federal, né? Então eu falei aqui o STF, nós vamos ter também outros, tá ok? Quem são esses outros que podem ser expostamente, ficam expostos no caso, né? No caso, quem seriam mais? No caso, seria também aqui o pessoal do Ministério Público, né? Não pode deixar do lado o pessoal do Ministério Público. Procuradoria-Geral da República, certo? Vice-Procurador-Geral da República, Presidente, eu já falei desse também, né? O do Trabalho, o Procurador do Trabalho, o Procurador da Militar, os Subprocuradores-Geral da República, os Procuradores-Geral da Justiça, dos Estados e Distritos Federais, os membros dos TCU, os membros da Procuradoria-Geral, os Ministérios Públicos junto ao TCU, os governadores de Estados, Distrito Federal, os presidentes do Tribunal de Justiça, Assembleia de Câmara Legislativa, os presidentes do Tribunal, do Conselho de Contas do Estado, do município, do Distrito Federal, os prefeitos e presidentes da Câmara Municipal de capitais de estados. No caso de clientes estrangeiros para fins dispostos do caput, as instituições mencionadas no artigo 1 devem adotar pelo menos uma das seguintes providências: solicitar declaração expressa pelos clientes a respeito da sua classificação, recorrer a informações publicamente disponíveis, consultar bases de dados comerciais sobre as pessoas publicamente expostas, considerar a definição constante do glossário que tem utilizado no documento as 40 recomendações do grupo, ação financeira como lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, GAF, não aplicável a indivíduos, posições ou categorias intermediárias ou inferiores, segundo a qual uma pessoa politicamente exposta é aquela que exerce ou exerceu importantes funções públicas em países estrangeiros, tais como chefe de estados e de governo, políticos de alto nível, altos servidores de poderes públicos, magistrados, militares de alto nível, dirigentes de empresas públicas ou dirigentes de partidos políticos. Ok? Aí nós temos ainda os parágrafo 4º e 6º, está falando aqui. No parágrafo 4, o prazo de 5 anos referidos do artigo 1, quer dizer, parágrafo 1, deve ser contado retroativamente a partir de data do início da relação do negócio ou da data em que o cliente passou a se enquadrar como pessoa politicamente exposta. O parágrafo 5º, para efeito do parágrafo 1, são considerados familiares ou parentes na linha reta até primeiro grau, o cônjuge, companheiro, companheira, enteado ou enteada. Parágrafo 6. No caso de relação de negócios com o cliente estrangeiro que também seja cliente de instituições estrangeiras, fiscais ou entidades governamentais assemelhado ao Banco Central do Brasil, admite-se que as providências em relação às pessoas politicamente expostas sejam adotadas pela instituição estrangeira, desde que o assegurado, o Banco Central, o acesso aos respectivos dados e procedimentos adotados. Início ou prosseguimento da relação de negócio. Essa questão do início da relação de negócio é importante também. Vamos começar aqui. Artigo 5º. As instituições que tratam o artigo 1 somente devem iniciar relação de negócio de caráter permanente ou dar prosseguimento à relação dessa natureza já existente com o cliente se observadas a providência estabelecida no artigo 2 e 4, segundo e quarto.
Registro de serviços financeiros e de operações financeiras, artigo 6º, ok? Artigo 6º diz o seguinte: as instituições de que trata o artigo 1 devem manter registro de todos os serviços financeiros prestados e todas as operações financeiras realizadas com os clientes ou em seu nome. Parágrafo 1. No caso de movimentação de recursos por clientes permanentes, os registros devem conter informações consolidadas que permitam verificar: primeiro, a contabilidade entre as movimentações de recursos, atividades econômicas e capacidade financeira do cliente. Segundo, a origem dos recursos movimentados. Terceiro, os benefícios finais das movimentações. Parágrafo 2º. O sistema de registro deve permitir a identificação: 1. Das operações realizadas com a mesma pessoa, conglomerado financeiro ou grupo, em um mesmo mês calendário superem, por instituições ou entidades em seu conjunto, o valor de R$10.000. Das operações que, por sua habitualidade, valor ou forma, configurem artifício que objetive burlar os mecanismos de identificação, controle e registro. Registros de depósitos em cheque, liquidação de cheques depositados, outras instituições financeiras e a utilização de instrumentos de transferências de recursos. Artigo 7º. As instituições de que trata o artigo 1 devem manter registros específicos das operações e transferências de recursos. Parágrafo 1. O sistema de registro deve permitir a identificação das operações referente ao acolhimento de depósitos e transferências eletrônicas disponíveis, o TED, de cheque, cheque administrativo, cheque de ordem de pagamento de outros documentos compensáveis da mesma natureza e a liquidação de cheques depositados em outra instituição financeira. Das emissões de cheque administrativo, de cheque de ordem de pagamento, do documento de crédito, do DOC, do TED e outros instrumentos de transferências de recursos quando o valor superior a R$1.000. Os registros de que trata o inciso 1 do parágrafo 1 efetuados por instituições depositadas devem conter no mínimo os dados relativos do valor e número de cheque depositado, o código de compensação da instituição sacada, os números da agência e da conta de depósito sacadas e o número da inscrição do CPF ou CNPJ do respectivo titular. Os registros que tratam o inciso 1 do parágrafo 1 efetuados por instituições sacadas devem conter no mínimo os dados relativos ao valor e número de cheques, o código de compensação da instituição depositária e o número da agência da conta depositária e depositárias e o número de inscrição do CPF e CNPJ do respectivo titular, cabendo às instituições depositárias fornecer à instituição sacada os dados relativos ao seu código de compensação e aos números da agência e da conta de depósito depositárias. Parágrafo 4º. No caso de cheque utilizado em operação simultânea de saque e depósito na própria instituição sacada, com vista de transferência de recursos de conta de depósito do emitente para a conta de depósito terceiros, os registros que tratam o inciso 1 do parágrafo 1 devem conter no mínimo os dados relativos ao valor e ao número do cheque sacado, bem como os números das agências sacadas depositárias das respectivas contas de depósito. Parágrafo 5º. Os registros que tratam o inciso 2 do parágrafo 1 devem conter no mínimo as seguintes informações: o tipo de número de documento emitido na data da operação, no nome do nome e descrição do adquirente dos referente ao CNPF ou CNPJ, quando pagos em cheque, o código de compensação da instituição, o número da agência e da conta de depósito sacado referente aos cheques utilizados para os respectivos pagamentos, inclusive no caso de cheque sacado contra a própria instituição emissora ou instrumentos referidos neste artigo. No caso de DOC, o código de identificação da instituição destinária ao sistema de liquidação da transferência de fundos e os números de agência da conta de depósito depositário é o número de inscrição do CPF e o CNPJ do respectivo titular. No caso de ordem de pagamento destinada a crédito em conta, os números de agência destinadas da conta depositária destinada a pagamento em espécie, os números de agência destinados às inscrições do beneficiário do CNPJ ou CPF. Parágrafo 6º. Em se tratando de operações de transferência, os recursos envolvendo pessoa física residente no exterior desobrigada à inscrição do CPF na forma definida pela Secretaria da Receita Federal, a identificação prevista no parágrafo 5º, inciso 1 e 4, a linha B, pode ser efetuada pelo número de respectivos passaportes, completada com a nacionalidade da referida pessoa e, quando for o caso, o organismo internacional de que seja representante para exercício de funções específicas no país. Nós temos também o parágrafo 7º, finalizando aqui o artigo 8, a identificação prevista no parágrafo 5º, incisos 1 e 4, a linha B, não se aplica às operações de transferências de recursos envolvendo pessoa jurídica com domicílio ou sede no exterior, desobrigada de inscrição do CNPJ, na forma definida pelo RFBB.
Ok, pessoal? Na próxima vamos falar do artigo 8. Um abraço. Continuando aqui, pessoal, na circular nossa 3.461 de 2009, vamos continuar no artigo 8, registro de cartões pré-pagos. As instituições de que trata o artigo 1 devem manter registros específicos da emissão ou recarga de valores em um ou mais cartões pré-pagos. O sistema de registro deve permitir a identificação da emissão de recarga de valores de um ou mais cartões pré-pagos ou montante acumulados igual ou superior a 100 mil ou equivalente em moeda estrangeira no mês calendário. A emissão ou recarga de valores em cartão pré-pago que apresente indícios de ocultação e dissimulação da natureza de origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos e valores. Parágrafo 2º. Para fins disposto no caput, define-se cartão pré-pago como cartão apto de receber carga ou recarga de valores de moeda nacional ou estrangeira oriundo de pagamento em espécie, de operação cambial ou de transferência de débito de contas de depósito. Parágrafo 3º. Os registros das ocorrências que tratam o inciso 1 e 2 do parágrafo 1 devem conter as seguintes informações. 1. O nome da razão social dos respectivos números de inscrição CPF, CNPJ, pessoa natural ou jurídica responsável pela emissão de recarga de valores em cartão pré-pago no caso de emissão de recarga efetuada pelo residente ou domicílio do país. 2. O nome do número de passaportes respectivos do país emissor no caso de emissão ou recarga de valores em cartão de pré-pago efetuada por pessoa natural não residente no país ou domiciliado no exterior. 3. O nome dos respectivos números de inscrição CPF da pessoa natural a quem se destina o cartão pré-pago. 4. A identificação das instituições, das agências e das contas de depósito ou de poupanças debitadas. O que mais? Os nomes dos titulares de contas dos respectivos números e inscrição do CNPJ, bem como os nomes das pessoas naturais autorizadas a movimentá-las e respectivos números de inscrição do CPF, no caso de emissão ou de recarga de valores em cartão pré-pagos oriundos de transferências de débitos de contas de depósito ou de poupanças tituladas por pessoas jurídicas. 6. A data de valor de cada emissão de recarga de valores em cartão pré-pago. 7. A propósito de emissão de cartão pré-pago. 8. O nome respectivo do número de inscrição do CPF das pessoas naturais que representam as pessoas jurídicas responsáveis pela emissão e recarga de valores em cartão pré-pago. Registros de movimentação superior a 100 mil em espécie. Artigo 9º. Os bancos comerciais da Caixa Econômica Federal, os bancos múltiplos, os carteiros comercial ou de crédito imobiliário, sociedade de crédito imobiliário, sociedade de poupança de empréstimo, cooperativas de crédito, devem manter registros específicos das operações de depósito em espécie, saque em espécie por meio de cartão pré-pago ou pedido de provisionamento para saque. O sistema de registro deve permitir a identificação de depósito em espécie, saque em espécie em meio a cartão de pré-pago ou pedido de provisionamento para saque, valor igual ou superior a 100 mil. Depósito em espécie, saque em espécie por meio de cartão pré-pago ou pedido de provisionamento para saque que apresente indícios de ocultação, dissimulação de natureza, de origem, localização, disposição, movimentação ou na propriedade de bens diretos e valores. A emissão de cheque administrativo no TED ou de qualquer outro instrumento de transferência de fundos contra pagamento em espécie em valor igual ou superior a 100 mil reais. Parágrafo 2º. Os registros de que trata o CAPT devem conter informações abaixo indicadas. O nome de respectivos números de inscrição CPF, CNPJ, conforme o caso do proprietário beneficiário dos recursos de pessoas que efetuaram o depósito, o saque em espécie ou de pedido de provisionamento para saque. 2. O tipo de número de documento, número de instituição de agência de conta corrente, depósito da vista de conta poupança que destina os valores onde o valor será sacado conforme o caso. 3. O nome e respectivo número de inscrição do CPF ou CNPJ conforme o caso dos titulares das contas preferidas do inciso 2, se na mesma instituição. 4. O nome dos respectivos números de inscrição do CPF no caso de saque em espécie por meio de cartão pré-pago cujo portador seja residente ou domiciliado no país. 5. O nome e o número de passaporte dos respectivos país emissor no caso de saque em espécie por meio de cartão de pré-pago cujo portador seja não residente no país ou domiciliado no exterior. E o 6. Na data do valor do depósito, o saque em espécie do saque em espécie por meio de cartão pré-pago ou do provisionamento para saque. Vamos para o artigo 10 agora, pessoal. Especial atenção. As instituições de que trata o artigo 1 devem dispensar especial atenção a o que essas instituições devem dispensar, retirar, não considerar as questões especiais. Qual que é? Primeiro, 1. A operação ou proposta cuja característica no que se refere às partes envolvidas, valores, formas de realização de instrumentos utilizados ou que, pela falta de fundamento econômico ou legal, indiquem riscos de ocorrência de crimes previstos na Lei 9.603 de 98 ou com eles relacionados.
2. Propostas do início de relacionamentos e operações com pessoas politicamente expostas na sociedade brasileira ou oriundas de países com os quais o Brasil possui elevado número de transações financeiras e comerciais, fronteiras comuns ou proximidades étnicas, linguísticas ou políticas. 3. Indícios de bula aos procedimentos de identificação de registro estabelecidos nessa circular. 4. Clientes e operações em que não seja possível identificar o beneficiário final. 5. Transações com clientes oriundos de países que aplicam o suficiente às recomendações do DAF, conforme informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil. 6. Situações em que não seja possível manter atualizadas as informações cadastrais de seus clientes. Parágrafo 1. A expressão especial atenção inclui os seguintes procedimentos. Monitoramento reforçado. Ok? Além do monitoramento reforçado, tem que ser mediante a adoção de procedimentos mais rigorosos para a apuração de situações suspeitas. Análise com vistas à verificação das necessidades da comunicação de que tratam os artigos 12 e 13. Avaliação da alta gerência quanto ao interesse do início ou manutenção do relacionamento com o cliente. Parágrafo 2º. Considera-se a alta gerência qualquer detentor de cargo ou função de nível hierárquico superior ou aquele ordinariamente responsável pela autorização do relacionamento com o cliente. Manutenção, informações e registros. Ok? É o nosso artigo 11 que nós vamos estar comentando agora. Então, começando, artigo 11. As informações e registros de que trata esse circular devem ser mantidas e conservadas durante os seguintes períodos mínimos contados a partir do primeiro dia do ano seguinte ao término do relacionamento com o cliente permanente ou da conclusão das operações. 10 anos para as informações de registro de que trata o artigo 7º, 5 anos para informações do registro de que tratam os artigos 6º, 8º e 9º. Parágrafo único. As informações de que trata o artigo 2 devem ser mantidas e conservadas juntamente com o nome da pessoa incumbida e a atualização cadastral, o nome do gerente responsável pela conferência e confirmação de informações prestadas e da data do início do relacionamento com o cliente permanente. Comunicações ao COAF. Artigo 12. As instituições de que trata o artigo 1 devem comunicar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras da forma determinada pelo Banco Central. As ocorrências de que trata o artigo 8, parágrafo 1, inciso 1, no prazo de até 5 dias úteis após o encerramento do mês calendário. 2. As ocorrências de que trata o artigo 9, no parágrafo 1, incisos 1 e 3, da data da operação, o parágrafo 1 deve também ser comunicado no COAF proposta de realização das operações de que trata o caput. Vamos falar agora do artigo 13. As instituições de que trata o artigo 1 devem comunicar ao COAF na forma determinada do Banco Central as operações realizadas ou serviço prestado cujo valor seja igual ou superior a 10 mil e que considerado pares envolvidos no valor de formas de realização dos instrumentos utilizados na falta de fundamento econômico ou legal possam configurar a existência de indícios de crimes previstos na Lei 9.603 de 98. As operações realizadas ou serviços prestados que por suas habilidades, habituidade, valor ou forma configurem artifícios que objetivem bular os mecanismos de identificação, controle e registro. As operações realizadas ou os serviços prestados, ok? Eles devem, de qualquer que seja o valor, a pessoa que reconhecidamente tenha perpetrado ou intentado perpetrar atos terroristas ou neles participado ou facilitado o seu cometimento, bem como a existência de recursos pertencentes ou por eles controlados, direto ou indiretamente, os atos suspeitos de financiamento do terrorismo. Certo? O que fala no parágrafo 1? O disposto do inciso 3 aplica-se também às entidades pertencentes ou controladas direto ou indiretamente pelas pessoas ali mencionadas, bem como por pessoas de entidades atuando em nome do seu comando. As comunicações de que tratam o inciso 3º e 4 devem ser realizadas até o dia 8 seguinte àquele verificados. Deve também ser comunicados ao COAF a proposta de realização de operações já descritivas dos incisos 1 e 4. Aí nós vamos fechar com o artigo 14. Aí nós terminamos a nosso artigo 14, 15, 16, 17, 18, certo? E 19, 20, 21, 22, para terminar a nossa carta circular aqui, 3.461 de 2009. Então vamos deixar para a próxima, então, para que nós possamos assim terminar, ok? Um abraço e até a próxima.
Vamos lá, pessoal, vamos terminar essa circular aqui, 3.461 de 2009. Artigo 14. As comunicações que tratam os artigos 12 e 13 deverão ser efetuadas sem que seja cada ciência os envolvidos. Parágrafo 1. As comunicações relativas aos clientes identificados com as pessoas politicamente expostas devem incluir especificamente essas informações. Parágrafo 2º. A alteração ou cancelamento da comunicação efetuada após o 5º dia útil seguinte ao da sua inclusão deve ser acompanhada das justificativas da ocorrência. Artigo 15. As comunicações de que tratam os artigos 12 e 13 relativos às instituições integrantes e conglomerados financeiros e instituições sociais do sistema cooperativo de créditos podem ser efetuadas respectivamente para a instituição líder de conglomerados econômicos e pela cooperativa central de crédito. Artigo 16. As instituições de que trata o artigo 1 devem manter, pelo prazo dos 5 anos, os documentos relativos às análises de operações ou propostas que fundamentaram as decisões de efetuar ou não as comunicações de que tratam os artigos 12 e 13. Procedimentos internos de controle. O artigo 17 do Banco Central do Brasil aplicará cumulativamente ou não as sanções previstas no artigo 12 da Lei 9.103 de 98, da forma estabelecida no Decreto número 2.799, de 8 de outubro de 1998, às instituições mencionadas no artigo 1, bem como seus administradores que deixarem de cumprir as obrigações estabelecidas nessa circular. Artigo 18. As instituições que tratam o artigo 1 devem indicar ao Banco Central do Brasil o diretor responsável pela implementação e cumprimento das medidas estabelecidas na circular, bem como pelas comunicações de que tratam o artigo 12 e 13. Parágrafo 1. Para fins de responsabilidade que trata o caput, deve-se que o diretor indicado desempenhe outras funções da administração, exceto na relativa à administração de recursos de terceiros. Parágrafo 2. No caso de conglomerados financeiros, admite-se a indicação de um diretor responsável pela implementação de cumprimento das medidas estabelecidas nesse circular, bem como pelas comunicações referentes às respectivas instituições integrantes. Artigo 19. O Banco Central divulgará os procedimentos para efetuar a comunicação de que tratam os artigos 12 e 13. 2. As operações e situações que podem configurar o indício de ocorrência dos crimes previstos na Lei 903 de 98. Situações exemplificativas de lançamento próprio para fins de disposto do artigo 4º. Artigo 20. A atualização das informações cadastrais relativas aos clientes permanentes cujo relacionamento tenham sido indicados antes da entrada em vigor dessa circular deve ser efetuada em conformidade com os testes de verificação de que trata o artigo 5º do artigo 2º. No caso aqui do quinto parágrafo do artigo 2º. Artigo 21. Esta circular entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos 30 dias após a data de publicação para o relacionamento dos clientes permanentes ou eventuais estabelecidos a partir desta data. Artigo 22. Ficam revogados as circulares do artigo 2.852, de 3 de dezembro de 98, 3.339, de 22 de dezembro de 2006 e 3.422, de 27 de novembro de 2008, e artigos 1º e 2º circular de 3.290, de 5 de setembro de 2005. Então é isso aí, pessoal. Esse é o circular. Brasília, 24 de julho de 2009. Alexandre.